No vídeo de hoje eu faço com vocês uma atualização geral pelos mercados, comentando os principais dados econômicos divulgados nessa última quarta e nessa quinta-feira, fazendo ênfase ao empréstimo de emergência trilionário que pode ser feito pelo Fed de 2 trilhões de dólares a fim de tentar controlar o sistema bancário norte-americano, que, como todos nós sabemos, passa por uma crise muito grande após ver a falência de um grande banco, o maior desde a crise de 2008. Não se via um cenário tão ruim desde essa época. Comentaremos um pouquinho sobre isso, como isso afeta o Bitcoin e, claro, as últimas notícias dos mercados. Tudo isso vem logo após a vinheta, fica aí e vem comigo. Fala família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, o meu nome é Bruno. Antes de mergulharmos no conteúdo que eu separei para o vídeo de hoje, já peço a você que me assiste para que deixe o seu like aqui embaixo nesse vídeo, que ajuda demais na propagação do nosso conteúdo. E claro, é a única coisa que a gente pede aí para todos vocês, que deixem um apoio aqui para o nosso canal para a gente continuar produzindo conteúdo. E claro, se você achar as informações válidas trazidas no vídeo de hoje, deixe um comentário também aqui embaixo, afinal me notificando sobre isso. Bom, iniciando o nosso conteúdo de hoje, na terça-feira, após a divulgação do CPI norte-americano, dado de inflação muito aguardado pelos mercados, que veio inclusive dentro das projeções, deixando um certo respiro aí para os mercados, porque tira um pouco daquela pressão do Banco Central norte-americano de na próxima semana ter que tomar uma medida um pouco mais dura para continuar nesse processo desinflacionário da inflação norte-americana. Então, mediante essa situação caótica dos bancos, essa crise que acontece nos Estados Unidos e mais também a inflação caminhando da maneira correta, parece que não será necessário um aumento de meio ponto percentual. Os mercados nesse momento apontam a maior probabilidade de um aumento de 25 pontos. As chances de momento são de 80% para que isso seja feito na próxima semana. Na quarta-feira nós tivemos a divulgação de outro dado de inflação, dessa vez o IPP, o Índice de Preços ao Produtor nos Estados Unidos. E esse dado veio bem abaixo das expectativas, ou seja, teve uma queda bem inesperada durante o mês de fevereiro, lembrando que é um dado referente ao mês passado. As projeções para vocês tinham uma projeção de 0,4 aqui no núcleo do IPP e veio de forma zerada, e já o IPP mensal de fevereiro tinha uma projeção de 0,3 e veio de forma deflacionária, o que confirma pra gente que o processo desinflacionário norte-americano de fato está caminhando na direção correta. E ainda nessa quarta-feira, só que dessa vez lá na Europa, existia um temor muito grande por parte dos bancos europeus em relação à situação do Credit Suisse, que poderia afetar todos os bancos em uma forma de efeito dominó, basicamente um efeito cascata. Credit Suisse que viu as suas ações despencarem nos últimos dias. Em meio a esse temor, os bancos se juntaram e pediram ao Banco Central Europeu para adiar a alta de juros que era esperada a divulgação nessa quinta-feira, hoje dia 16 de março, que tinha inclusive uma expectativa de um aumento duro, um aperto monetário de meio ponto percentual a taxa de juros, levando essa taxa de 3 agora a 3,5%. E aí, basicamente, nessa quinta-feira, a situação parece ter sido controlada após que o Banco Central Suíço divulgou que estaria prestando ajuda e liquidez ao Credit Suisse para tentar tirar esse temor dos mercados. E aí, então, as autoridades do Banco Central concordaram com a alta de juros somente após que souberam desse resgate da parte do Credit Suisse. Então, como diz aqui a matéria pra gente, alguns membros do Banco Central Europeu, entendendo a gravidade da situação, inclusive pediram que a taxa fosse mantida inalterada, ou seja, não houvesse nenhum tipo de acréscimo, contrariando as expectativas do mercado, que eram de um aumento de meio ponto percentual, e que a autoridade monetária esperasse que os mercados financeiros se acalmassem, em vez de aumentar o custo dos empréstimos pela sexta vez e correr o risco de piorar as coisas. Então, basicamente, existia um temor muito grande, mas parece que isso, de certa forma, foi controlado até o momento, graças ao Banco Central Suíço. E falando um pouquinho agora sobre a situação do sistema bancário norte-americano, essa notícia chamou a atenção em muito dos mercados. Empréstimo de emergência do Fed pode trazer 2 trilhões de dólares para o sistema bancário como uma forma de liquidez, para não deixar o sistema bancário americano ruir. O setor bancário está enfrentando enormes repercussões financeiras, já que o colapso de grandes bancos, o Silicon Valley, interrompeu o setor, enquanto outros bancos estão considerados
em risco, como por exemplo o First Republic Bank, que inclusive teve a ajuda de JP Morgan e outros bancos de mais de 30 bilhões de dólares de forma de liquidez para que então pudesse continuar operando e não também declarar falência. A minha opinião em relação a isso é muito simples. Eu já imaginava que eventualmente o Fed, o Banco Central norte-americano, entraria com algum tipo de medida de empréstimo para tentar acalmar os mercados, prestar segurança e novamente tentar deixar de forma redonda o sistema bancário norte-americano, que vive um temor muito grande de quebra-quebra por parte de diversos bancos. É claro que os grandes, gigantescos bancos como JP Morgan, Bank of America não estão envolvidos, mas bancos menores estão, o que apresentam aí riscos e que poderia trazer sim um efeito cascata, um efeito dominó aí a todo o sistema bancário norte-americano, e isso é uma coisa muito ruim. Esse empréstimo trilionário obviamente vai ter um impacto no longo prazo à economia por lá, mas na minha visão isso deixa claro para mim que o valor do Bitcoin só tende a aumentar. E eu não estou falando de preço. Preço também, visão no longo prazo, tem uma tendência bem positiva. A tendência, na minha visão, é aí uma alta infinita, até porque cada vez mais a gente vê as impressoras do Banco Central norte-americano sendo ligadas para tentar controlar crises e situações de caos como essas. E em momentos como esse, mais dinheiro entrando nos mercados e o Bitcoin mantendo o seu supply finito, é normal que o preço desse ativo tenda a subir cada vez mais. E por isso a minha estratégia não muda, continuo acumulando satoshis sempre que posso, entendendo o valor do maior criptoativo do mercado, que não tende a mudar. Conforme eu falava com vocês, as expectativas para a próxima semana, o dia 22, é uma aposta do mercado de uma manutenção de juros para aí um aumento de 25 pontos, levando a taxa a 5%, o que já era aguardado aí alguns meses atrás, passou por algumas mudanças de expectativa, chegando até algum tempo em ficar em meio ponto percentual nas maiores apostas do mercado, mas em meio a essas circunstâncias que estamos vendo, principalmente dado aí ao sistema bancário americano, essa pressão que eles vêm sofrendo, parece que o Fed vai deixar a economia respirar um pouquinho, já que os dados de inflação se apresentaram controlados aí na última semana, mostrando pra gente tanto um IPP quanto um IPC dentro e abaixo das projeções feitas pelos mercados, o que é positivo e mostra pra gente que a desinflação americana está no caminho correto. Mostrando pra vocês as probabilidades de momento, como eu já falava, 80% de chance para 25 pontos, e aí temos uma chance remota aqui de apenas 20% de não termos um aumento de juros, ou seja, manter a taxa inalterada lá no país norte-americano, que particularmente eu acho bem difícil que seja acatado. Falando um pouquinho sobre o fechamento de amanhã, sexta-feira, nós temos fechamento de semana com dados importantes, principalmente na Europa, na medida que teremos dados de inflação sendo divulgados por lá. Saíram as preliminares aí há pouquíssimo tempo atrás e agora teremos a correção desses dados sendo divulgados amanhã, dia 17 de março, que pode começar a trazer uma oscilação nos principais mercados. Já na manhã dessa sexta-feira teremos o IPC referente ao mês de fevereiro, tanto no mensal quanto no anual. Vamos ver se o processo de desinflação também caminha de maneira correta e dentro do esperado lá na zona do euro, que, como comentamos, hoje aumentou os seus juros em meio ponto percentual, justamente para tentar controlar essa inflação que ainda está bem alta por lá, em mais de 8% nos últimos 12 meses. Fechando com vocês o vídeo de hoje, eu tenho feito algumas operações dentro do mercado de opções com criptoativos. Se você não conhece esse mercado, temos tutoriais gratuitos aqui no canal te explicando um pouco mais sobre o nível básico, introdutório, tanto dentro da Deribit, operando com margem em criptoativos voláteis, tal como Bitcoin e Ethereum, quanto também dentro da Bybit, operando com margem em USDC, isso é uma stablecoin. Se você não entende muito sobre esse mercado, a oportunidade está aqui no canal para você aprender de forma gratuita, e muito em breve teremos a divulgação também do módulo atualizado dentro do nosso curso Plano B, um módulo completo sobre opções com criptoativos, te ensinando do material mais simples até o nível mais avançado dentro desse mercado. Para essa semana eu fiz algumas especulações bem básicas aqui, como vendas de put em regiões de 21.500 e 22.500, com o vencimento amanhã, nessa sexta-feira, na verdade madrugada de quinta para sexta, nas próximas 8 horas aí, de acordo com a situação
dos mercados. Nesse momento as minhas operações estão caminhando muito bem, muito provavelmente amanhã estarei gravando o vídeo de forma antecipada aí com meu querido Mário ao Clube de Membros, o vídeo que vai ao ar no sábado. Eu muito provavelmente vou trazer novas oportunidades dentro do mercado de opções para você que faz parte do Clube de Membros. Se você ainda não faz parte e quer receber esses conteúdos exclusivos, aqui embaixo na descrição do vídeo você tem a oportunidade de se tornar um membro do nosso canal e receber inúmeras vantagens aqui como membro da Liga Cripto. Esse vídeo vai ficando por aqui, apenas uma atualização geral pelos mercados. Amanhã tem mais conteúdo para vocês com o Igor e Rodrigo e no sábado temos novamente vídeos também abertos e fechados aqui na Liga Cripto. Agradeço a você que ficou até o fim comigo e encontro você numa próxima oportunidade.